Ângulos notáveis com o compasso. Como que a gente faz para construir cada um deles? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento conteúdo das matérias de exatas. Se isso pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Para a gente construir um ângulo de 60 graus com o compasso, sem usar esquadro nem transferidor, como que a gente faz? Primeiro a gente pega num segmento de reta e marca um ponto que é onde vai ser o vértice desse ângulo. Aí a gente coloca a ponta seca do compasso nesse ponto e uma abertura qualquer. A gente traça um arco. Feito esse arco, a gente vai tirar a ponta seca daqui, colocar aqui e traçar aqui um ponto onde cruza. Então, desse ponto inicial, nesse cruzamento que a gente fez, a gente tem um ângulo de 60 graus. Vamos ver um exemplo agora de 60 graus? Para a gente construir um ângulo de 60 graus com o compasso, então, primeiro passo, a gente marca o ponto onde vai ser o vértice. Feito isso, a gente pega o compasso numa abertura qualquer, coloca a ponta seca nesse ponto que a gente marcou e faz um arco, mais ou menos de uns 90 graus. Depois, com a mesma abertura, a gente vai colocar onde cruzou aqui com essa reta que a gente está usando e marcar o ponto de intersecção com esse arco. Tendo esse ponto, a gente une com aquele ponto inicial. E aqui a gente vai ter formado um ângulo de 60 graus. Essa reta aqui forma 60 graus. Para fazer um ângulo de 30 graus com o compasso, primeiro a gente tem que fazer um de 60, que é o que a gente já fez aqui, e depois a gente faz a bissetriz dele. Como que a gente faz a bissetriz? A gente pega o compasso com uma abertura qualquer e marca um ponto onde vai cruzar um lado do ângulo e um ponto onde vai cruzar o outro. Depois, com a mesma abertura, e é importante que tenha a mesma abertura o compasso, a gente vai pôr a ponta seca aqui e riscar desse lado. A ponta seca aqui e cruzar. Desse ponto onde a gente encontrou e até a origem, a gente vai formar um ângulo de 30 graus. E se for de 15, a gente faz a bissetriz de novo, e assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo agora de 30 graus? Para a gente fazer um ângulo de 30 graus com o compasso, primeiro a gente tem que fazer o ângulo de 60 graus, depois, com uma abertura qualquer, a gente coloca a ponta seca aqui no vértice do ângulo de 60 e cruza nos dois lados, nas duas retas que a gente tem. Depois, com a mesma abertura, a gente coloca a ponta seca nesta intersecção e risca aqui para frente. E depois, com a ponta seca na outra intersecção, a gente faz o cruzamento dessas duas linhas. Então, esse ponto aqui, a gente une aquele ponto de origem e forma um ângulo de 30 graus. Então, este ângulo aqui tem 30 graus. E para construir um ângulo de 90 graus com o compasso, como que a gente faz? Então, primeiro, a gente vai pegar na semi-reta e marcar o ponto onde a gente vai querer o vértice desse ângulo. Feito isso, a gente vai pegar o compasso com uma abertura qualquer e riscar de um lado e do outro. Então a gente vai ter esses dois pontos. Depois, o que a gente faz? A gente vai pegar a ponta seca do compasso, colocar nesse ponto que a gente encontrou, abrir um pouco mais que a metade, ou seja, passa um pouco do ponto que a gente vai querer de vértice e risca aqui em cima. Tira a ponta seca daqui, passa para cá e risca aqui onde cruzar. Até esse ponto de origem, a gente vai ter um ângulo de 90 graus. Vamos ver um exemplo agora de 90 graus? Para a gente fazer um ângulo de 90 graus, a gente precisa pegar numa semi-reta e marcar um ponto onde a gente quer que seja a intersecção. Depois a gente vai pegar
o compasso com uma abertura qualquer e vai fazer uma marcação de cada lado. Então, onde cruzar aqui e onde cruzar aqui. Depois, a gente abre o compasso um pouquinho mais. Tem que ser mais do que a metade dessa semi-reta, que a gente marcou os 2 pontos. Ponta seca num dos pontos que a gente marcou agora e risca aqui em cima. Depois a ponta seca no outro ponto que a gente marcou e faz o cruzamento com a primeira marcação. Desse ponto que a gente achou, a gente vai unir com aquele ponto de origem e vai ter uma reta formando um ângulo de 90 graus. E para a gente fazer um ângulo de 45 graus com o compasso, como que a gente faz? É o mesmo procedimento do de 30, só que em vez da gente partir do ângulo de 60 graus, a gente parte do ângulo de 90. Então, ponta seca aqui no vértice, aí a gente cruza as duas retas. Desse ponto agora, com a ponta seca, a gente marca aqui em cima, e desse ponto a gente marca aqui. Aqui onde cruzou, partindo da origem, forma um ângulo de 45 graus. Se for o caso do ângulo de 135 graus, é a mesma coisa que um ângulo de 45, só que ele está no segundo quadrante. Então o que a gente faz? A gente faz a bissetriz para cá. Então, daqui a aqui a gente tem 90 graus. Até aqui, 135. Vamos ver um exemplo agora de 45 graus? Para a gente fazer um ângulo de 45 graus, como que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que fazer um ângulo de 90 graus, depois com o compasso e uma abertura qualquer, a gente vai fazer uma marcação aqui e outra aqui, sempre com a ponta seca na origem do vértice. Agora, com a mesma abertura, a gente vai pôr a ponta seca nessa marcação que fizemos agora e riscar aqui para cima. E nessa outra marcação, que também fizemos agora, e cruzar. Esse ponto que a gente determinou, a gente vai ligar com o vértice e ele vai formar um ângulo de 45 graus. Então aqui, 45 graus. E se for um ângulo de 135 graus, por exemplo, o que a gente tem que fazer? Um ângulo de 45 graus, só que neste quadrante. Então a gente pega o compasso e repete o procedimento. A gente marca aqui em cima, marca aqui, ponta seca nessa marcação e risca aqui do lado, ponta seca na outra marcação e risca aqui para cima. E dessa intersecção que a gente marcou agora, a gente liga com o vértice e vai ter um ângulo de 135 graus. Por quê? Daqui até aqui a gente tem 90. Aqui tem mais 45, então este aqui vai ter 135 graus. Em resumo, para a gente fazer os ângulos usando só o compasso, basicamente a gente faz ou dos 60 graus ou de 90 graus, e a partir dele a gente vai fazendo bissetrizes. E como isso é válido para os 4 quadrantes, a gente consegue trabalhar em qualquer um deles, sempre com o mesmo procedimento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.